Fala aí, meu mano, beleza? Você provavelmente já ouviu falar de um personagem chamado Getúlio Vargas. Mas você sabe da importância que ele teve no processo de industrialização brasileiro? Eu sou o professor Cisley Herculano e vou te explicar um pouquinho sobre o Getúlio Vargas na nossa história. Primeiramente, se você está acompanhando a nossa saga do processo de industrialização brasileiro, você tem que ter parado no vídeo do século XIX. No vídeo do século XIX, nós explicamos de uma importante economia que foi a economia cafeeira. E ela vai ser responsável pelo acúmulo de capital, pela absorção de mão de obra, pela elaboração de uma infraestrutura e também de um mercado interno, o que vai permitir o surto industrial no final desse século. O surto industrial vai ser responsável pelo fortalecimento tanto econômico quanto político das oligarquias cafeeiras, que vão, é claro, a partir daí se alternar no poder no século XX, com o objetivo de fazer valer os seus próprios interesses. Esses caras conseguiram lucrar muito com as exportações de café, inclusive foram os responsáveis por retardar o processo de abolição da escravidão no Brasil. Durante o período da Primeira Guerra foi o momento onde esse capital mais se acumulou. Acumulou de tal forma que eles começaram a investir inclusive nas bolsas de valores. E uma das mais importantes era a Bolsa de Valores de Nova York. Porém, meu amigo, na década de 20 nós vamos ter uma grande crise que vai afetar a Bolsa de Valores de Nova York. Vai ser chamada de crise de 29. E nesse momento os Estados Unidos, que era o principal comprador do café brasileiro, vai reduzir as suas importações, fazendo com que haja uma grande desvalorização do nosso principal produto da economia nacional. E com a economia indo mal, automaticamente nós vamos ter o questionamento da política. Isso vai abrir plataforma para o tão sonhado governo do Getúlio Vargas. Claro que isso contém tons de ironia. Beleza, o Getúlio Vargas vai governar o Brasil no primeiro momento, que vai de 1930 até 1945. E nesse momento ele adota uma postura que é muito nacionalista. O Getúlio Vargas precisava recuperar a economia frente à crise de 29 e automaticamente começar a desenvolver mais ainda o nosso mercado interno. Sendo assim, a primeira medida que o Getúlio Vargas faz quando entra no poder foi curtir a página do GeoWish Brasil. E se ele curtiu a página do GeoWish Brasil, você também pode curtir. Se inscreve no canal, comenta no vídeo e dá o seu like. Mas continuando, a primeira medida tomada por Getúlio Vargas foi colocar o Estado fortemente intervencionista na economia. E como um exemplo de medida tomada pelo Estado nesse momento foi o modelo de substituição de importações, que basicamente consistia na redução das importações e aumento da produção nacional. Sendo assim, o Estado começou a ser fortemente protecionista, fazendo medidas cambiais e fiscais para, claro, valorizar a produção do mercado interno. Como exemplo de medida cambial, o Estado desvalorizou fortemente a sua moeda, com o objetivo de tornar o produto lá de fora muito mais inacessível. E como exemplo de medida fiscal, a taxação de produtos importados era muito elevada, inclusive levando até a proibição de alguns produtos que eram fabricados nacionalmente. Desse jeito, Vargas mandava uma mensagem para aqueles caras que tinham dinheiro e estavam com medo de investir. Olha só, mano, investe aí no nosso mercado porque agora eu estou dando condições para que o seu produto seja consumido aqui no nosso mercado. E como uma medida paralela que reforçava essa ideia, nós podemos citar a CLT, que dava um poder aquisitivo para o nosso trabalhador e, consequentemente, formava um forte mercado consumidor. Isso vai dar muito certo na economia brasileira e a partir de 1939 nós vamos ter o período da Segunda Guerra Mundial. E como consequência da guerra, a Europa vai estar muito ligada nos seus próprios problemas e isso vai permitir o fortalecimento da nossa economia nacional. E nesse contexto da Segunda Guerra, o Estado vai promover grandes investimentos, sobretudo nas indústrias de base. Um dos exemplos que surgiram nesse momento foi a nossa Companhia Siderúrgica Nacional. Nos anos posteriores surgiram a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e também a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, mostrando que claramente o governo do Vargas estava disposto a substituir as importações. Com isso, houve um expressivo aumento da economia do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, só não superou o momento da Primeira Guerra. Pois bem, a Segunda Guerra ela acaba e o governo nacionalista do Vargas fica muito mal visto internacionalmente. E por conta disso e outros fatores, o Getúlio Vargas ele sai do poder em 1945, dando lugar a um outro personagem que vai ser o Eurico Gaspar Dutra. Esse cara ele faz uma política totalmente oposta à política do governo do Vargas. O primeiro tipo de medida que ele vai tomar vai ser uma aproximação com os Estados Unidos. E sendo assim, o Dutra vai pegar grande parte das nossas reservas cambiais e importar máquinas, investir no extrativismo, e também fazer com que haja um reequipamento no sistema de transporte. Mas o ponto principal que desagradou a indústria nacional foi que ele incentivou a importação de bens de consumo não duráveis, que já era aquilo que já estava sendo produzido aqui no Brasil. E os industriais vendo esses produtos entrando aqui no Brasil e a concorrência aumentando, ele pensa: pô, mano, tu tá fortalecendo os caras e enfraquecendo o nosso mercado. Então você pode perceber que o governo do Dutra não foi tão popular para os industriais do Brasil como foi o governo do Vargas. Um ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de falar do governo Dutra foi a elaboração do Plano SALT, que tinha basicamente as letras dos investimentos que seriam comandados pelo Estado: saúde, alimentação, transporte, energia
e a educação. Com essas medidas tomadas por Dutra, o nosso mercado vai ficar enfraquecido. Em 1951, o Dutra ele sai do poder. E adivinha quem é que volta? Ele mesmo, o Getúlio Vargas. Só que dessa vez democraticamente eleito. E quando ele retorna com um sentimento nacionalista ainda mais forte, proibindo novamente as importações aqui no nosso mercado. Mas acontece que nesse momento do retorno de Getúlio Vargas, a gente não vai poder ver uma postura do mercado internacional tão favorável a esse nacionalismo, uma vez que a gente já estava vivendo um momento chamado de Guerra Fria. O Vargas começa a incomodar muito o mercado internacional, e um ponto importantíssimo que ele faz nesse segundo momento do governo é a criação da Petrobras e o monopólio sobre o petróleo, acerca do slogan de "O petróleo é nosso". Junto a isso, outras medidas tomadas por Vargas nesse momento foi a criação da SPVA para poder trazer investimentos para a região do Complexo da Amazônia, bem como também a criação do Banco do Nordeste com o mesmo objetivo, só que para a região Nordeste. Um outro exemplo de medida tomada pelo governo do Vargas vai ser a criação do BNDES, que, de certa forma, vai ajudar a fortalecer o nosso mercado nacional. Pois bem, todas essas medidas por Vargas não agradaram muito o mundo liberal. E dessa forma, em 1954, o Vargas sai do poder, uma vez que tira sua própria vida. Agora, se você quer saber mais, em resumo, sobre o processo de industrialização do Brasil, fica aí com a gente. Tamo junto e um grande abraço.